Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 19 de junho. Estamos com alimento diário. Essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 1, A Vida do Corpo. Nós estamos na 8ª semana com a mensagem 8. Beber, comer e desfrutar de Cristo. Senhor Jesus. Esse conteúdo vai ser muito mais aproveitado se a gente exercitar o Espírito, né? Invocando o nome do Senhor, indo diante do Senhor para que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender aquilo que Ele quer revelar para cada um de nós de maneira específica. O importante sempre diante da palavra é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, né? Ouvir aquilo que Ele quer transmitir para nós. Que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus! Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João capítulo 2, versículo 18. Senhor Jesus. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostres para fazeres estas coisas? Ó Senhor Jesus. Agora Atos capítulo 18, do versículo 5 ao 17. Senhor Jesus. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Ó Senhor Jesus. Agora Romanos capítulo 8, versículo 6. Senhor Jesus. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Senhor Jesus. Agora ler com oração. Atos capítulo 18, versículo 9, a parte B até o versículo 11. Senhor Jesus. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a igreja em Corinto. Ó Senhor Jesus. Quando Paulo pregou o evangelho na Macedônia, encontrou muita oposição dos judeus. Ali tomou a decisão de deixar de lado os judeus e ir para os gentios. Desde agora, vou para os gentios. Paulo foi para a casa de Tício Justo, que era ao lado da sinagoga. A pregação de Paulo alcançou a Crispo, principal da sinagoga, e sua família. Também muitos de Corinto criam e eram batizados. No período de 1 ano e meio em que o apóstolo esteve na cidade, muitos frutos foram produzidos. Certa noite, Paulo teve uma visão na qual o Senhor lhe disse: não temas,
Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tem muito povo nessa cidade. Ele, obedecendo, permaneceu ali, entre os coríntios, ensinando a palavra de Deus, Senhor Jesus. Os judeus, não contentes com o avanço do evangelho, levantaram-se contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Antes de Paulo apresentar sua argumentação, Gálio, procônsul da Acaia, não acolheu as acusações falsas dos judeus, alegando que não era competência daquele tribunal julgar assuntos de ordem religiosa relacionados aos costumes judeus, e mandou expulsá-los do tribunal. Os judeus, enfurecidos, se voltaram contra Sóstenes, companheiro de Paulo, e o agrediram diante do tribunal. Ó Senhor Jesus! A igreja em Corinto foi levantada, e nela havia irmãos judeus convertidos, habituados a pedir sinais da parte de Deus. Também havia muitos gregos que abraçaram a fé. Contudo, vieram para a igreja e trouxeram a cultura, a filosofia e o pensamento grego. Alguns desses tomaram o evangelho como se fosse mais uma filosofia. Ó Senhor Jesus! Assim, aquela igreja era constituída de judeus que buscavam milagres e de gregos com seus pensamentos filosóficos, mas ninguém vivia no Espírito. Por isso, Paulo disse: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ó Senhor Jesus! A igreja celestial pertence à esfera espiritual. Se estivermos no Espírito, estaremos na esfera adequada. Por outro lado, se estivermos na alma, Deus não terá caminho em nós, e a igreja sofrerá dano. Vivamos, pois, com a mente posta no Espírito, que gerará vida e paz. Assim deve ser a vida da igreja. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu tenho falado muito isso no canal, né? A igreja não é um lugar, não é um simples ajuntamento de pessoas, né, que pensam concordemente, mas a igreja é uma esfera espiritual, né? Por isso que eu vejo, né, hoje muitas pessoas pregando, né, a questão de não, você não precisa estar em igreja nenhuma, você pode ficar na sua casa e tal, e ali você vai ouvindo as mensagens na internet e você já é igreja, né? Assim, a partir do momento que você creu no Senhor, você faz parte da igreja. Isso é fato, né? Independente de você congregar ou não, você faz parte da igreja. Você foi introduzido no corpo de Cristo. Só que o corpo de Cristo ele precisa de uma expressão, né? E a expressão do corpo de Cristo ela se dá na esfera espiritual, quando está obedecendo ao Senhor, né? Senhor Jesus. Ali Paulo teve uma visão, né? Fala e não te cales, tem muito povo nessa cidade. Agora, e se ele não obedece? Não, Senhor, aqui está muito difícil, vou embora. A esfera espiritual da igreja ali tinha cessado, mesmo que tivessem pessoas ali e tal, que buscassem o Senhor, mas a palavra ali aos gentios estava sendo direcionada por meio de Paulo. Ó Senhor Jesus, é como eu já compartilhei essa semana, a gente precisa perceber, que Deus e o homem sempre precisam atuar juntos. Quando Deus falou ali para o homem, olha, não é bom que o homem esteja só, falei uma auxiliadora que seja idônea, mostrou ali na verdade o coração de Deus. O homem é o auxiliador de Deus, assim como a mulher é o complemento do homem, a igreja ela é o complemento de Deus. Do que é formada a igreja? De homens, Senhor Jesus, de homens que buscam fazer a vontade dele, ó Senhor Jesus. A gente sabe, o corpo é formado de muitas partes móveis, partes que a gente move de maneira voluntária, tem coisas que a gente move de maneira involuntária, como o pulmão, o coração, tudo isso é involuntário, o funcionamento dos rins. Imagina se você tivesse que ficar pensando para tudo isso funcionar, uma hora a gente acabar negligenciando uma coisa ou outra. Senhor Jesus. Então nós fazemos parte do corpo e todos nós precisamos estar funcionando de um jeito ou de outro. Mas o que o Senhor quer é que a gente funcione totalmente em prol da sua vontade. Funcionar como o corpo de Cristo, aqueles que dão vida, aqueles que tocam na vida de Deus, aqueles que dão movimento, aquilo que Deus quer fazer. O ser humano, ele foi feito para ser complemento de Deus, para que Deus não esteja só. Por isso eu sempre estou falando, é um erro, quando as pessoas dizem que
você sem Deus não é nada, e Deus sem você ele ainda é Deus. Mas Deus sem o homem ele também está incompleto. A sua vontade está incompleta. Né? Ó Senhor Jesus, então o Senhor precisa de nós. Você está mostrando para nós que a igreja ela é celestial. Né? Hoje quando as pessoas falam, a igreja, aí pensam, o ministério tal, nesse ministério tal tem fulano que fez isso, fez aquilo, vão vendo vários erros. Né? Mas por que tem erros? Por que tem tantas falhas? Porque é composta de homens imperfeitos. A igreja é um lugar perfeito de pessoas imperfeitas. Sempre vai haver falhas, mas para a gente não confiar em nós mesmos. A gente precisa confiar no Senhor. O que a gente tem que fazer? A gente tem que viver no Espírito. Não adianta te cobrar dos outros. Né? Cobrar que haja uma liderança espiritual, que cumpra a vontade de Deus, que faça isso, faça aquilo, mas se a gente não cumprir, né, o corpo não é formado de um membro só. Não basta ter só um irmão ali que, né, esteja procurando fazer a vontade de Deus. A gente precisa viver na esfera do Espírito para que nós possamos proporcionar mudança, para que nós possamos contagiar outros com o Espírito. Se a gente conseguir levar os irmãos, né, a desfrutar, né, levar a igreja a funcionar, aí sim vai haver edificação. Né? Se tem 50 irmãos e 2 ou 3 estão ali apenas funcionando, não vai haver edificação. Né? O Senhor fala, né, onde tiver 2 ou 3, ali eu estarei no meio deles. Mas o Senhor precisa de todo o corpo funcionando. Esses 2 ou 3 precisam estar ali contagiando os outros, para que haja uma esfera, né, uma esfera onde uma esfera adequada, onde Deus tem liberdade para fazer aquilo que Ele quer. Né? Deus ele tem uma vontade. Basta dizer, eu já sou filho de Deus, já fui inserido no corpo, já está tudo certo. Não, agora esse corpo precisa se mover. Né? Senhor Jesus. Né? Como você está passando por uma situação, né? Uma doença, alguma situação, se você precisa tomar um remédio. Aí você toma o remédio é introduzido no seu corpo e não faz efeito nenhum. Aí você vai continuar ali e vai ficar quieto. Né? Pô, você está com uma dor aí terrível e tal, você toma um remédio para a dor e ele não faz efeito. Aí você vai continuar, não, você vai procurar um outro remédio. Né? E assim vai, procura o médico, faz uma coisa, faz outra. Né? Se possível até mesmo tomar na veia. Né? Ó Senhor Jesus. Né? Tem dores que são tão fortes que às vezes só com morfina, né? E na veia. Né? Senhor Jesus, para poder acabar com a dor. Né? Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa ver isso, né? O Senhor ele precisa combater no nosso corpo, a nossa vida da alma. Por isso que ele falou aqui, né? A igreja pertence a uma esfera espiritual. Se a gente estiver no espírito, a gente vai estar na esfera adequada, mas por outro lado, se a gente estiver na alma, né? A alma é o nosso ser, mas essa alma que ele está falando aqui no caso é na vida da alma, ou seja, num viver independente de Deus, onde você está buscando apenas a sua vontade, aquilo que você precisa. É só aquilo que você quer, você não se importa com a vontade de Deus. Então qual é o resultado? Deus não vai ter caminho em nós. E aí a igreja vai sofrer dano, todos vão sofrer. Né? Ó Senhor Jesus. Então precisa aprender a colocar nossa mente no Espírito, né? Naquilo que gera vida e paz. Esse deve ser o viver da igreja. A gente busca a vontade de Deus. Né? E como eu falei, se tem algo no corpo que não está funcionando legal, o que a gente tem que fazer? Procurar o remédio. Qual é o nosso remédio? O Espírito. Mas isso não adianta você tomar o remédio, né? Toma um remédio está sentindo dor no corpo, você toma, ele só faz efeito no seu estômago. Não, ele precisa passar pela corrente sanguínea, passar por todo o seu corpo até chegar no foco da dor, para poder te aliviar. Né? Então, da mesma forma, se tem algo, né, que está acontecendo, está causando dano à igreja, a gente precisa exercitar o Espírito para que, né, esse remédio, né, do Espírito, possa chegar a todos os membros. Todos nós precisamos estar unidos no Senhor nessa situação. Né? Senão a igreja vai continuar sofrendo, né, sofrendo dano, né, sofrendo ali várias situações. Ó Senhor Jesus. Ele está mostrando para nós, né, essa questão da condição da igreja em Corinto. Paulo ele queria levar encargo, queria mostrar para eles algo, né, mas falou, olha, vocês são carnais, vocês são infantis. Né, Senhor Jesus, eu quis levar para vocês mais coisas, mas não tinha como. Né, vocês precisam aprender a exercitar o Espírito primeiro, né, a ter certo crescimento de vida. Né, por isso que a mensagem da semana fala beber, comer e desfrutar de Cristo. Né, podia ser comer, beber. Né, Senhor Jesus, mas primeiro vem o beber, né, porque a gente começa bebendo, né, até a gente poder comer, até a gente poder receber algo mais sólido. Né, então, inicialmente, o Senhor precisa nos dar, né, como crianças recém-nascidas, um leite espiritual, algo que é para o nosso fortalecimento, para gerar imunidade,
né? A amamentação, né, hoje na criança é algo de extrema importância, né, para gerar imunidade, né, para melhorar a saúde da criança. Hoje nós também precisamos tocar em assuntos básicos da Bíblia inicialmente, para depois a gente poder pegar coisas mais sólidas para fundamentar a nossa fé. Então, às vezes acontece, né, as pessoas ficam a vida toda só no leitinho e não crescem, né, ficam só falando de sinais, falando disso, falando daquilo. Poxa, ouviu uma palavra, crê em Cristo, amém, agora precisa ser fundamentado. Não adianta agora mais ficar só ouvindo histórias. Né? A gente precisa ser fundamentado nas verdades, ver o viver de Cristo. Por que Cristo agiu dessa forma? Né? Por que a Bíblia está assim? Qual é a vontade de Deus? Então a gente precisa coisas para solidificar o nosso viver, senão a gente não vai ver o motivo de ter um viver santo, um viver separado para Deus. A gente vai viver com um pezinho na igreja e um pezinho no mundo. Né? Ora faz a vontade de Deus, ora não faz. Né? Ó Senhor Jesus, que é o que acabou acontecendo com os judeus. Era o povo de Deus, a eles pertencia a primazia, né? Veio Jesus para eles, vieram os apóstolos para eles e eles não quiseram. Né? E ainda ficavam falando, olha, aqui o que está sendo falado aqui é contrário ao que a gente aprendeu, contrário à lei. Não, mas se prestar atenção na lei, a lei já falava, olha, um dia vai vir o Cristo e ele vai trazer para vocês o Espírito. Só que eles estavam esperando que Cristo trouxesse outras coisas. O próprio Jesus fez milagre e eles estavam querendo com que autoridade faz essas coisas. Né? Então eles não estavam preocupados ali em ver, poxa, qual das pessoas fazia milagres ali na era deles? Ninguém. Não tinha. 400 e poucos anos já sem profeta. Sem ninguém que obedecesse e seguisse a Deus. Não tinha mais milagre. Aí veio Jesus fazer milagre e eles ficaram nos conceitos. Ó, tá fazendo isso, por que tá fazendo aquilo, não sei o que e tal, isso, aquilo. Né? O Senhor ali, né, chega ali para o paralítico, toma teu leito e anda. Né? Perdoados estão os seus pecados. Alguns vieram e começaram a discutir com Jesus, mas por que você está perdoando o pecado? Que negócio é esse? Jesus teve que falar para ele, só, o que é mais fácil? Perdoar os pecados ou dizer para alguém, toma teu leito e anda? Então o Senhor estava mostrando para ele, olha só, vocês inverteram a ordem das coisas aí. Olha, vocês estão preocupados em perdão de pecados, mas olha só o que está acontecendo ali, a pessoa era paralítica há anos ali, está andando. Presta atenção nisso. Né? Senhor Jesus. Eles estavam preocupados com conceitos. Não, perdoar pecado, não sei o que, isso e aquilo. Ó Senhor Jesus. Né? Aí ficava falando, tudo que o Jesus estava fazendo era contrário à lei. Né? O que Paulo estava fazendo, o que os ministros de Deus estavam fazendo, não ser sempre contrário à lei. Porque eles estavam olhando conceitos. Eles queriam conceitos. Então, ao invés de olharem os milagres, poxa, olha o que Jesus está fazendo. Estava olhando assim, milagre, só mais um. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa aprender, né, a enxergar as coisas de Deus, enxergar os benefícios que o Senhor tem feito na nossa vida. Né? Às vezes a gente vê tanta coisa, né, que o Senhor faz no nosso viver, e às vezes a gente vê pessoas assim que se revoltam com certas coisas e depois falam, Deus nunca me deu nada de bom, nunca fez nada para a minha vida. Senhor Jesus, às vezes a pessoa estava numa situação muito pior do que a do paralítico, né? O Senhor foi lá, fez tanta coisa e a pessoa ali ingrata, né? Acaba não vendo, né, tudo que Deus fez, acaba esquecendo. Por isso que a Bíblia fala que o inimigo ele cega, né, o entendimento do incrédulo. A gente não pode deixar que o inimigo gere incredulidade no nosso coração. Ó Senhor Jesus, a gente precisa aprender a usar a fé. Né? E o que aconteceu é que os judeus, para eles já estavam saturados, eles já não estavam preocupados mais com as coisas que Deus podia fazer, as coisas que podiam levar a Deus. Né? Então ficavam ali, né? Estavam acostumados a ver sinais, pedir sinais, tudo precisava ter milagre. Né? Senhor, Deus precisava fazer tudo, precisava mover tudo. Né? Senhor Jesus. E os gregos estavam no outro contrário, no outro extremo. Né? Tudo queriam botar a cultura, filosofia, discussão, pensamento. E aí tomaram o evangelho como mais uma coisa. Então os judeus dizem, eu creio em Deus, mas precisa vir em milagre, precisa acontecer isso, acontecer aquilo. E o outro estava ali, não, isso aí é mais uma filosofia de vida, uma coisa boa, então vamos seguir essa filosofia sim, mas vamos acrescentar também a essa que também é boa, e mais aquela e mais aquela. A gente não pode tomar a palavra de Deus, tomar aquilo que Deus tem feito para nós como mais uma coisa. Né, Senhor Jesus. Eu tenho um evento para ir, tenho shopping, eu posso ir em tal lugar, e também tem reunião. Também tem a palavra de Deus.
né? Ó Senhor Jesus, não, a gente precisa ver a extrema importância disso tudo, né? Por isso que Paulo se encorajou, né, depois dele ver que tanta situação, né, tanta coisa contra, né, o Senhor teve que vir falar com ele, olha, não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Então ele ficou encorajado a permanecer ali, né, a dar o máximo de frutos, né? Então a gente precisa também, né, desse falar bem prático para nós também, né? O Senhor tem povo na cidade, o Senhor tem pessoas, né, para ganhar, tem a vontade dele para ser feita, né? Mas aqui mostra para nós, né, a situação da igreja Corinto pode ser a nossa, né? Será que a gente está numa situação meio de judeu religioso, né, buscando milagres, né, substituindo os milagres pela palavra? Se acontece algo, a reunião foi boa, agora só tem palavra, só tem ensinamento, entendimento, não foi bom não. Ou será que a gente está igual os gregos, né, com pensamentos filosóficos, achando bonito, que palavra bonita, que palavra boa, mas não se preocupa se surtiu algum efeito, né, não se preocupa em diante do Senhor, levar a palavra de Deus para ouvir o falar de Deus, para ter uma direção. Ó Senhor Jesus, é o que ele tocou, né? Tinha ali duas vertentes, né? Uma que se preocupava em milagre, a outra com pensamento filosófico, mas nenhum deles vivia no Espírito. Ó Senhor Jesus, né? Se a gente viver no Espírito, né, a palavra ela vai mudar o nosso viver, né? Vai mudar os nossos pensamentos, né? Vai nos dar direção, né? E a Bíblia fala que os sinais acompanham os que creem, vai ter milagres, vão ter situações, nem todos os milagres vão ser exteriores, muitos milagres interiores, né? Coisas que você vai diante do Senhor, Ele te responde, Ele te mostra, né? Ó Senhor Jesus, né? E por isso que é importante a gente notar, né, que a esfera da igreja é uma esfera celestial, uma esfera espiritual. Eu preciso estar no Espírito para conseguir ver aquilo que o Senhor está fazendo. Se eu ficar procurando coisas exteriores, ou se eu ficar procurando coisas que simplesmente eu possa concordar ou discordar, a vontade de Deus vai vir, vai acontecer, vai passar e você não vai perceber. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa aprender, né? A gente precisa buscar viver no Espírito, cumprir a vontade de Deus, né, nessa esfera, uma esfera espiritual, né, para que a gente possa cooperar com o Senhor, a gente possa estar próximo, né, mais íntimo de Deus. Né? Esse precisa ser sempre o nosso intuito. Senhor, eu quero estar próximo de Ti, quero ouvir a Tua palavra, né? Independente se eu estou congregando na igreja X, na igreja Y, se eu vou aqui, vou ali, se eu ouço Tua palavra, assim, né? Mas cada um de nós precisa aprender aí diante do Senhor, né? Assim, encorajado, né? Senhor, me ajuda a exercitar o Espírito, né? Para eu poder viver na Tua presença, ouvir aquilo que o Senhor quer falar, né? Para eu poder receber esse encorajamento. Fala e não te cales, né? Não te acontecerá nenhum mal, porque eu sou contigo, né? Tenho muito povo nessa cidade, eu quero contar com você para poder alcançar cada um. Ó Senhor Jesus, né? Que o Senhor ele possa realmente cumprir, né, a sua vontade em nós, que nós possamos ser o complemento do Senhor, né? Ser tudo aquilo que o Senhor precisa, porque com certeza o Senhor tem sido tudo aquilo que nós precisamos. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.